Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 7. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 7. Essa é minha garota. Parque local. Era um dia claro e ensolarado. Um bom momento para aproveitar a paz e respirar todo aquele ar fresco. Em vez de ficar em casa o dia todo, como de costume, Naruto levou a família para uma noite fora de casa. Naruto estava sentado em um banco com sua esposa, segurando o bebê Shirou, que aproveitava o ar livre como os demais. Albedo e Arthur estavam em um dos barcos cisne com o pequeno Gil, que remava mais. Deixando o casal curtindo um momento a sós. Tomara que o bebê Shirou não espirre, senão o glamour será anulado. Além disso, era bem difícil pegar o menino sozinho em um espaço confinado. Isso é legal, disse Naruto. Semirame sorriu. E, você se lembra de quando você tentava me fazer sair do castelo de vez em quando? Ela perguntou. Você estava muito ocupado trabalhando e tendo suas reuniões. O que piorou, pois mal te vi até a noite, quando você já estava na cama. O verdadeiro problema era quando estávamos esperando Albedo, explicou Naruto. Sim, você simplesmente invadia minhas reuniões e me carregava para fora. Eu te batia e gritava, mas você não parava. Em vez disso, você me colocava num barco e nos levava para o meio de um lago. Só então eu entendi o significado de desfrutar da paz. Semiramis continuou por ele. Só algumas horas depois de você ter me abusado é que você finalmente se acalmou. Aposto que aqueles conselheiros e guardas aproveitaram os próximos dias de folga. Naruto concluiu. Semiramis deu um tapa brincalhão na cabeça dele. Agora temos outro bebê para nos preocupar. A propósito, como ele está? Perguntou ela. Como o Zeref, só que ele não quer causar problemas intencionalmente. Naruto respondeu, ainda não confiando no olhar sonolento no rosto do bebê. Bem, Zeref sabia como deixar o pai muito bravo. Não ajudou em nada o fato de Albedo ajudar em seus empreendimentos, acrescentou Semiramis. Como minha própria carne e sangue puderam me trair? Naruto perguntou com lágrimas falsas. Porque você torna tudo muito fácil, respondeu Semiramis. Um tempo depois, as outras crianças retornaram. Mas não antes de uma pomba se manifestar no braço de Albedo e começar a se comunicar com ela. A menina pálida sorriu com toda a alegria que pôde demonstrar. Algo especial deve ter chamado sua atenção, se ela demonstra tanta animação no rosto. Você ainda usa pombas, Semiramis disse a filha. Eu não jogaria fora um presente pessoal da minha mãe, disse Albedo sorrindo. Obrigada por se lembrar de mim mesmo depois da morte, Albedo. Eu só queria ter estado com você e seu irmão durante todos os anos em que estivemos fora, disse Semiramis com tristeza. Não fique triste, mãe. Você e o pai sempre tiveram um lugar especial em nossos corações. Mesmo quando Zeref enlouqueceu com sua magia negra ou o que quer que estivesse fazendo. Albedo respondeu enquanto abraçava a mãe. Não quero ser o mau pai, mas o que a pomba disse? Perguntou Naruto. Ah, essa é a boa notícia. Encontrei meus amigos. Disse Albedo, confundindo a todos, menos Naruto, que imediatamente assumiu a forma de sua marca amaldiçoada. Semi, segura o bebê por um segundo. Preciso perguntar uma coisa ao Albedo. Naruto disse enquanto puxava o braço de Albedo. Alguns minutos depois, eles estavam debaixo de uma ponte. O que foi, pai? Ela perguntou nervosamente, pensando que estava em apuros. Quem é o bastardo que roubou minha filhinha? Naruto perguntou em voz baixa. Pai? Eles já estão mortos, respondeu Albedo. Então quem é o bastardo que matou o bastardo para que eu possa matá-lo também? Naruto perguntou ainda furioso. Pai, quero trazer os dois mortos de volta à vida, respondeu Albedo. Por quê? Naruto perguntou se sentindo instável. Porque me lembrei que você teve sorte e trouxe minha mãe de volta à vida dessa forma. Então pensei que poderia trazer os dois.
Naruto perguntou com os olhos ficando mais negros que a noite. Pai, deixe-me explicar, implorou Albedo. Por favor. Naruto exigiu. Há muito tempo, me apaixonei pelo herói da Guerra de Troia, que se dizia ser invencível. Seu nome era Aquiles e ele prometeu se casar comigo, mas fugiu e depois foi morto em batalha, explicou Albedo. E o outro? Naruto perguntou. Jurei nunca me apaixonar até que fosse tomada por um ladrão, logo ele. Conheci um homem que lutou por um reino que estava na pobreza e, claro, fiz a mesma promessa de casamento a ele, mas ele partiu meu coração tentando ficar com uma princesa. Depois, foi morto pelos próprios guardas do reino dela. Albedo concluiu. Você pelo menos matou a princesa? Naruto perguntou, esperando encontrar alguma satisfação. Presumo que ela não sobreviveu ao incêndio de seu castelo e de uma parte da vila que o cercava. Albedo respondeu, cutucando os dedos nervosamente. Você se saiu bem em algum momento, mas por que quer invocar dois idiotas que partiram seu coração? Naruto perguntou. Quero retribuição. Como ousam dois vira-latas que abençoei com a minha aparência me rejeitar? Depois de todo o amor e presentes que lhes dei. Dei-lhes as armas e os abençoei com as minhas próprias lágrimas de trabalho duro sob o sol, e eles me rejeitam pela emoção da guerra. Albedo gritou, transformando-se em ódio. Essa é a minha garota. De qualquer forma, o que você planeja fazer quando invocá-los? Naruto perguntou. Vou torná-los meus escravos pessoais até que me paguem por todo o dano que me causaram, disse Albedo fingindo tristeza. Ok, onde eles estão? Naruto perguntou com um suspiro, sabendo que não podia discutir com a filha quando ela estava assim. Albedo sorriu rapidamente. As armas deles estão sendo vendidas em um leilão na área VIP de um cassino. Minhas pombas sabem disso porque elas têm a mesma marca que coloquei nelas quando as criei, respondeu ela. E quando você espera procurá-los? Daqui a 2 dias, quando o leilão acontecer. Albedo respondeu. E como você vai conseguir o dinheiro? Naruto perguntou apertando a ponta do nariz. Tenho uma sorte extraordinária devido à minha herança, disse Albedo com um sorriso atrevido. Eu tive que te ensinar a jogar quando você era pequeno, disse Naruto com outro suspiro. Papai. Você não pode me ajudar? Perguntou Albedo com olhos de cachorrinho. Querida, você é ponto. Uma imortal como eu, imagino. Não pode pedir ajuda ao papai o tempo todo. Vou deixar você ter sua própria aventura, pelo menos uma vez. Preciso ajudar os pirralhos com o treinamento deles, disse Naruto, fazendo-a fazer beicinho. Tudo bem, vou perguntar para a mamãe e talvez para aquela saber. Ela parece saber jogar umas cartas, disse Albedo com insatisfação na voz. Você precisa aprender da maneira mais difícil, querida. Vamos, sua mãe e seu novo irmão provavelmente estão preocupados conosco, disse Naruto, puxando-a de volta. Ao chegarem, encontraram todos esperando pelos dois. Está tudo bem? Perguntou Semiramis. Sim, Semi, aparentemente Albedo aqui teve azar com garotos na vida. Naruto respondeu, fazendo a rainha Asira revirar os olhos. Albedo, acho que precisamos conversar, disse Semiramis em tom sério. Albedo enrijeceu-se ao saber como sua mãe estava. Principalmente quando se tratava de se apaixonar por homens e da possibilidade de eles partirem seu coração. Só que desta vez aconteceu, não uma, mas 2 vezes. Albedo só pôde se preparar, pois sua mãe, revivida, teria um dia de glória ao ouvir isso e não seria tão gentil quanto seu pai. O que há de errado com eles? Perguntou o pequeno Gio. Mulheres são complicadas, pequeno Gio. Acredite, Semi tentou me matar pelo menos 40 vezes antes de eu convidá-la para sair, e 15 delas foram que comecei a gostar dela. Naruto respondeu. Você é uma pessoa estranha, tio, disse o pequeno Gio. O que você espera de mim? Naruto perguntou casualmente. Provavelmente um membro da família mais sensato, respondeu Arthur. Então você não vai querer conhecer a mulher que deu à luz a minha encarnação atual. Ela pode ser um pouco tagarela e se transformaria imediatamente em uma mamãe urso no momento em que você lhe desse alguma motivação.
Naruto respondeu, lembrando-se de que herdou sua personalidade de Kushina Uzumaki, que seria como Olivier se um dia se tornasse mãe. Naruto imediatamente rezou pela criança, para que não houvesse continuidade, caso Olivier tivesse um filho. Melhor ainda, rezou pelas vítimas daquela criança, caso se revelassem uma cópia exata de sua mãe. Ei, tio, você acha que podemos ir pescar aqui um dia desses? Acho que vi uma loja vendendo varas de pescar, sugeriu Arthur. Dependendo de quanto tempo esses dois levarem. Provavelmente temos tempo suficiente para ir pescar agora. Naruto disse, vendo Semiramis como uma expressão estoica enquanto Albedo parecia temerosa por sua vida. Podemos ir agora? Perguntou o pequeno Gio. Sim, acho que podemos, disse Naruto, levando os meninos até uma loja de pesca próxima. Com Shirou. Enquanto Naruto estava literalmente pescando, Shirou decidiu passar o dia com Sakura. Os dois passaram o dia passeando pelos shoppings. Durante esse tempo, Sakura começou a rir de Shirou por colocar óculos ridículos de vários formatos e tamanhos. Claro, eles não passaram o tempo todo vendo Shirou envergonhado. Em certo momento, eles pararam em uma loja de roupas quando Sakura notou um certo vestido rosa. Shirou percebeu que Sakura sentia um certo desejo e inveja pela roupa. Sakura, você quer dar uma olhada lá dentro? Shirou perguntou. Sakura olhou para baixo, escondendo os tons rosados em suas bochechas. Não quero te entediar, Shirou. Sei que vocês, homens, não gostam de ter que esperar que nós, mulheres, nos vistamos, disse ela, com indícios de emoções negativas em relação a si mesma. Shirou deu-lhe um sorriso tranquilizador. Tudo bem, Sakura, talvez você possa experimentar e se divertir. Juro que vou esperar por você, disse ele. Está tudo bem para você? Sakura perguntou nervosamente. Claro que sim. Vamos, quero que você se divirta também, disse Shirou, apertando a mão dela. Sakura sorriu e entrou, com Shirou se sentindo um pouco envergonhado por entrar em uma loja feminina. A balconista a cumprimentou com um sorriso radiante, sussurrando algo sobre um garoto bonitinho, possivelmente comprando um vestido bonito para sua namorada. Shirou e Sakura ouviram isso e coraram. Depois de dar uma olhada em alguns vestidos, Sakura foi para trás do provador, deixando Shirou esperando pacientemente, sabendo que a pobre garota devia estar ganhando muita confiança só para liderar a viagem. Era algo que ele notava em Sakura, desde o primeiro ano do ensino médio, quando ela ainda estava no ensino médio, e, por algum motivo, sentia que não a conhecia muito bem. Quase como se fossem apenas vizinhos amigáveis. Esse passeio pela cidade foi uma boa ideia. Talvez aquele sonho em que o tio o colocou acidentalmente fosse devido às suas inseguranças em relação ao que sentia pelo amigo. E, um amigo, Shirou. O garoto virou a cabeça e viu Sakura espiando. Você encontrou alguma que gostou? Ele perguntou. Sakura corou. Sim, disse ela, saindo lentamente do provador. E eis que Sakura Matou estava imponente, com um vestido rosa de alças, luvas rosa que iam até os cotovelos e o vestido descia até os joelhos, com um par de saltos brancos baixos. Se Shirou tivesse que definir beleza, sua resposta para essa pergunta trivial seria Sakura Matou. Levou mais de um ano e a levou a uma loja de vestidos para que ele percebesse isso. Sakura, você está... Sakura ficou nervosa e se preparou para uma rejeição fria. Absolutamente linda. Sakura sentiu seu coração bater mais rápido ao ouvir aquelas palavras. Você realmente acha isso? Ela perguntou, esperando estar ouvindo bem. Sim, Sakura, palavras não podem expressar como eu te vejo. Shirou disse. Obrigada, Shirou. Sakura disse. Acho que você deveria ficar com ele, disse Shirou. Sakura franziu a testa. Shirou, eu quero concordar com você, mas não posso pagar, disse ela tristemente, quando Shirou notou o preço. 25.500 ienes, não consigo fazer o símbolo do iene. Shirou parou por um momento. Ele queria fazer Sakura feliz. Então, em vez de deixar isso para trás, decidiu arriscar. Eu pago por isso, estou economizando do meu trabalho, disse Shirou. Não posso deixar você fazer isso, Shirou.
Você trabalhou duro por esse dinheiro, argumentou Sakura. Sakura, por favor, deixe-me fazer uma coisa só para você, implorou Shirou. Mas e se você precisar desse dinheiro para algo como aluguel, comida ou, Sakura, por favor, sua felicidade é tudo o que importa agora. Shirou disse em um tom que não deixava espaço para discussão. Mas Shirou, por favor, Sakura, eu só quero ver você sorrir e ser feliz. Shirou continuou implorando. Sakura parou por um momento. Tudo bem, Shirou, mas não se estresse com isso. É bem caro, disse ela. Não vou, confie em mim. Shirou disse enquanto Sakura voltava para dentro para se trocar. Shirou rapidamente vasculhou sua carteira e encontrou um grande prendedor de dinheiro com uma nota dentro. De nada. Seu parente favorito além de Kiritsugu. Obrigado, tio, disse Shirou para si mesmo. A mulher no caixa sorriu com a transação enquanto Shirou praticamente queimava o dinheiro. Shirou percebeu isso mais tarde e se sentiu envergonhado. Embora ele não estivesse tão vermelho quanto Sakura, que carregava o vestido na sacola de compras, os dois notaram que o céu estava ficando nublado e Shirou se lembrou de que a previsão era de chuva. Shirou rapidamente percebeu que não tinha um guarda-chuva, mas sabia que sua casa ficava a menos de meia hora de distância. Sakura, pode chover. Você quer voltar para minha casa? Não quero que a gente pegue um resfriado na chuva, sugeriu Shirou. Sakura assentiu. Claro, Shirou. Ela disse enquanto caminhavam de volta para a residência dos Emiya. De volta à residência. Corram todos. Naruto gritou enquanto eles entravam. O peixe está bom, pai? Perguntou Arthur. Com certeza, o pequeno Gio. Naruto disse enquanto segurava o peixe embrulhado. Eu não disse nada, disse o pequeno Gio. Claro que sim. Quem mais me chama de pai? Naruto perguntou enquanto Arthur o ajudava. Este último também percebeu o que ele disse. Papai. Disse o bebê Shirou, chamando a atenção deles. Talvez ele também queira. De qualquer forma, talvez o Shirou mais velho queira um pedaço desses peixes, disse Naruto enquanto revelava uma grande pilha de peixes grandes. Tem certeza de que são comestíveis, tio? Disse Arthur, corrigindo-se. Claro que são. Eu pesquei em lugares ruins e aprendi com meus erros. Naruto disse orgulhosamente. Mãe? Perguntou o pequeno Gio. Semiramis revirou os olhos e suspirou. Não ajudou que ele tenha começado a aprender quando estava pescando no oceano perto do meu castelo, disse ela. Lembro-me do meu pai nos acordando para ir pescar. Ele apenas sussurrava no meu ouvido enquanto Ziref era arrastado pela coleira. Albedo riu, lembrando-se do pai louco. E a filhinha do papai pegou um grandão, disse Naruto abraçando a filha. Então Zeref chegou em casa se sentindo mal e Albedo começou a vomitar no dia seguinte, repreendeu Semiramis. Por causa da sua negatividade, Semi. Às vezes me pergunto por que fiquei te incomodando de você ter tentado me matar tantas vezes. Naruto disse enquanto segurava Albedo perto do peito. Eu ainda não descobri o porquê, mas sei por que te amo. Semiramis disse beijando sua cabeça. Então eles ouviram a porta se abrindo. Deve ser Shirou, disse Arthur. Shirou. Mamãe e papai estão sendo nojentos. Gritou o pequeno Gio. Droga. Albedo, pegue a bebê Shirou e se esconda. Não tenho tempo para explicar e acho que ela não aguenta a existência desse bebê. Naruto sussurrou, entregando-lhe o bebê. Au? Perguntou o bebê Shirou, agarrando o cabelo de Albedo. Vamos, irmãozinho. A mamãe e o papai vão estar ocupados, Albedo sussurrou para o bebê enquanto ambos saíam do quarto. Estamos em casa e é melhor vocês dois não estarem aqui, disse Shirou quando eles chegaram. Boa noite, Namikaze-san. Sakura disse educadamente. Não seja formal, Sakura-chan. Me chame de Naruto, mas talvez você prefira chamar Semi pelo nome verdadeiro. Ela não gosta que alguém além de mim a chame assim, disse Naruto enquanto a rainha Asira batia no peito do marido. De qualquer forma, como está chovendo, Sakura pode ter que passar a noite aqui, disse Shirou. Não tem problema. Posso pegar os futons extras, disse Naruto enquanto Arthur seguia para ajudar. Obrigada, Shirou. Preciso avisar meu avô.
Sakura disse enquanto pegava seu celular. Shiro assentiu enquanto olhava para fora, torcendo para que ninguém estivesse por perto. Esperava que não se importassem em se esconder em seus bolsos individuais durante a noite e na manhã seguinte. À noite, por insistência de Naruto, Sakura dividiu o quarto com Shiro durante a noite, deixando os dois constrangidos e constrangidos. Este último amaldiçoava mentalmente o parente por fazer aquilo com ele novamente. Ele só conseguia se perguntar o que se passava na cabeça da pobre garota, já que ela tinha que dividir o quarto com outro garoto. Ele percebeu que Sakura estava bastante nervosa no futon ao lado da cama dele. Enquanto isso, Naruto estava lá fora, olhando para a lua. Normalmente, era um bom momento para ficar triste ou ter pensamentos negativos. Claro que ele estava feliz por se reunir com sua família, a família de sua vida passada, bem como seus descendentes, mas não conseguia se livrar da sensação de todas as coisas insanas que viriam do Graal. Não importa o que acontecesse, apenas 7 servos deveriam participar da Guerra do Graal. Mesmo que um deles não seja um membro tradicional de uma das 7 classes, não pode haver um 8º ou mais servos. Não importa quão fortes ou raros sejam seus circuitos, um servo, independentemente de seu mestre, é igual a um servo. Então, alguém como Akis deveria ter contado como metade do número máximo de servos. Claro que Naruto poderia quebrar as regras, mas ele esperava maior resistência quando Semiramis chegasse. Então, no geral, nada disso fazia sentido. Isso só vai mantê-lo acordado a noite toda. Você ainda está acordada? Saber perguntou enquanto saía também. Eu poderia perguntar a mesma coisa. Você precisa recarregar sua mana enquanto eu sou uma poça gigante dela, Naruto apontou. Eu sei, mas não consigo dormir depois do que você e as outras mães disseram, disse Saber, parecendo triste. Naruto suspirou. Saber, podemos estar tendo uma epidemia de servos e você de repente está preocupado com Mordred. Que tipo de filha eu criei? Perguntou ele. Eu não sou seu filho, não importa quantas vezes você tente me adotar. Argumentou Saber. Tanto faz, agora que você sabe o que pensamos, o que vai fazer a respeito? Perguntou Naruto. Eu sei o que você disse sobre Semiramis ser originalmente apenas uma casca vazia com suas memórias. Mas isso me fez pensar em quão pouco significa a vida nesta Guerra do Graal. Eu posso ser apenas a cópia do verdadeiro rei Arthur ou, pior, posso ser apenas um falso servo acreditando que eu era o rei Arthur e que Arthur é o verdadeiro, ou e se formos apenas cópias ruins do seu Arthur? Saber continuou. Saber, eu entendo que o estresse do significado da vida pode te incomodar, mas você não pode deixar que isso mude sua mentalidade. Além disso, por que você quer tanto o Graal? Perguntou Naruto. Eu queria mudar o passado do meu reino, disse Saber. Naruto suspirou ao pensar nisso. Então entendo por que você ficou presa com Shirou. Sempre querendo ser a heroína, especialmente se ainda puder salvá-la quando for tarde demais, disse ele. Sabe, acho que este é o seu próprio teste. Se você conseguir salvar sua filha do próprio ódio dela, talvez isso teste seu valor como rei e salve seu reino, acrescentou, surpreendendo-a. Saber então olhou para baixo. Mas eu nem sei como fazer isso, disse ela tristemente. Naruto sorriu. Sabe, eu sempre posso ligar para Aki, ele sugeriu. Mas ela não é inimiga. Como sabemos que ela não vai nos atacar enquanto estivermos de costas? Perguntou Saber. Eu consigo sentir as emoções e intenções dela, Saber. Além disso, ela está se apegando a elas como Shirou se apegaria a você. Naruto respondeu, ainda duvidando dele. Espero que você entenda os riscos, disse Saber. Eu aprendo com meus erros e percebo o que pode acontecer. Você precisa ter mais fé em mim, disse Naruto, dando um tapa forte no ombro dela. Você deveria ir para a cama. Espero que acorde cedo amanhã para minha ideia, disse ele com um sorriso que Saber não gostou. Na manhã seguinte, Naruto preparou rapidamente o café da manhã para todos da família e os avisou quando Sakura estava prestes a partir. Felizmente, todos entenderam e permaneceram em suas dimensões de bolso até que a situação estivesse normal. A maré de sorte de Naruto continuou.
com Shirou e Sakura terminando cedo, para que o primeiro pudesse caminhar com Sakura até em casa. Com isso, Saber também entrou e viu Naruto ligando para alguém. Então, tudo bem? Sério. Obrigado, Taki, te vejo em breve. Eu realmente te devo por isso. Naruto fez uma pausa enquanto ouvia. Não, sério, deixa eu te pagar um almoço qualquer dia desses. Não me sinto bem pedindo todos esses favores, disse ele, rindo. Não se preocupe, tenho certeza de que os dois ficarão bem. Chego aí em algumas horas. Ok? Tchau, concluiu. Naruto, você estava falando com a enfermeira da escola. Semiramis perguntou. É isso mesmo, e ela concordou em nos emprestar o sabre dela para que o nosso sabre possa colocar o papo em dia com o pai/filho ou com os pais/filhos. Naruto respondeu antes de pegar seu equipamento de pesca e chapéu. Ei, pai, Chiba, vocês querem vir junto na nossa pescaria? Perguntou ele. Viagem de pesca? Saber perguntou surpreso. Claro que sim, filho. Disse Meliodas. É melhor do que ficar preso aqui, disse Ban. Posso ir também, Naruto? Perguntou Gover, aparecendo atrás de Naruto com uma vara de pescar e uma roupa pronta. Não vejo por que não. Preparem-se todos depois de terminarem o café da manhã, disse Naruto enquanto ia pegar suas coisas. Eu queria ir pescar. Albedo choramingou enquanto descansava a cabeça no ombro de Semiramis. Achei que você queria ir procurar as relíquias dos seus amantes. Perguntou Semiramis. Sim, mas agora não posso pedir ao meu pai que me leve junto por causa disso, disse Albedo com olhos tristes. Semiramis acariciou os cabelos da filha. Você está dizendo que não quer passar tempo comigo? Ela perguntou. Você nunca teve tempo para mim antes, disse Albedo, lembrando que sua mãe estava sempre ocupada e tinha que respeitar isso. Não sou mais uma governante e não estou mais presa ao Graal. Uma mãe não pode passar tempo com a filha? Perguntou Semiramis, fazendo Albedo sorrir. Obrigada, mãe, você deveria pegar seu melhor vestido. Vamos fazer uma pequena parada antes de chegarmos ao nosso destino final, disse Albedo enquanto ia pedir as chaves do armário ao pai. Sinto que todos vocês terão um dia emocionante, disse Elizabeth. Conhecendo meu marido, sim. Espero que minha filha não tenha aprendido muito com ele, disse Semiramis. Elizabeth, deveríamos preparar um almoço para os meninos, disse Elaine. Diane, você se importaria se me ajudasse a cuidar do meu bebê esta noite? Perguntou Semiramis. Claro, Semi. O rei e eu podemos cuidar disso. Diane disse, ignorando o piscar de olhos da rainha Assíria. Mais tarde Naruto já estava do lado de fora com Gover, Ban, Meliodas e Saber, todos vestindo suas camisas xadrez, coletes e chapéus. Shirou voltou e soou ao vê-lo, esperando que seu tio o obrigasse a fazer algum treinamento de pesca. Shirou, não tive tempo de te perguntar, mas o barco vai estar cheio quando chegarmos lá. Então preciso que você fique e ouça sua tia enquanto eu estiver fora, Naruto disse a Shirou enquanto pegava as linhas de pesca. Então nada de treino hoje? Shirou perguntou. Desculpe, mas se precisar de alguma coisa, peça à tia Merlin meu diário e minhas anotações. Ela é mais organizada do que eu, então será fácil para ela encontrá-los no laboratório que dei a ela. Naruto respondeu. Naruto, o que exatamente você disse a Araki? Saber perguntou, sentindo-se desconfortável por ver seu filho. Eu disse a ela para fazer o que fosse preciso para trazer Mordred ao porto e planejar nossa pescaria. Não se preocupe, eu providenciei um tempo para vocês dois sozinhos, disse Naruto, colocando a mão reconfortante em seu ombro. Naruto, sua tia e eu preparamos um almoço para você. Eu não quero que você e os meninos passem fome, disse Elizabeth, entregando-lhe algumas sacolas. Obrigado, mãe, eu amo como você sempre esteve lá para mim, disse Naruto enquanto beijava suas bochechas. Você também, tia, disse ele, beijando a bochecha de Elaine. De nada, Naruto. Elaine disse antes de receber um beijo nos lábios de Ban. Obrigado, querida, ele disse a ela. E não pense que não sou grato, Elizabeth. Meliodas sussurrou atrás de Elizabeth, no momento em que começou a apalpar seus seios.
Meliodas. Elizabeth gritou enquanto seu rosto ficava vermelho, pois ela ainda não gostava de ser apalpada. Naruto imediatamente começou a tentar arrancar o homenzinho dela. Pai, nada mal. Mal. Você vai corromper o bebê Shirou. Ele repreendeu quando Semiramis também saiu segurando o bebê. Ah! O bebê Shirou guinchou. É isso mesmo, meu querido, o vovô é um esquisitão. Nesta casa, não damos ouvidos a esquisitos, disse Naruto enquanto finalmente afastava o pai de cima da mãe. Olha quem está falando, disse Shirou. Naruto, não seja tão hipócrita, disse Meliodas. Naruto parou por um momento. Vocês dois notaram que falam a mesma coisa? Ele perguntou. Do que você está falando? Ambos perguntaram. Olha lá de novo. Naruto apontou. Não sei do que você está falando, disseram ambos. Nossa! Vocês dois realmente parecem iguais. Elizabeth disse surpresa. Você deve estar imaginando coisas, eles disseram. Ok, hora de ir. Tchau, querida Shirou, disse Naruto, beijando-a. Tchau, minha querida esposa, disse ele, beijando-a apaixonadamente. Volto antes do pôr do sol, ok? Se cuida, disse ele enquanto o grupo partia para o porto. Espero que eles fiquem seguros, disse Elizabeth. Relaxa, Elizabeth, meu marido passou por muita coisa desde que você era adormecido, disse Elizabeth. Sim, adormecido. Você não acreditaria no que ele fazia durante a minha vida, disse Semiramis. Sabe, você não me contou como vocês dois se conheceram, disse Elizabeth, fazendo-a suar. Pode ser um pouco complicado de explicar. Acho que tenho tempo para te entreter com essa história, disse Semiramis, mantendo a calma. Elizabeth e Elaine sorriram, presumindo que fosse algo fofo ou interessante de alguma forma. No entanto, não foi tão dramático ou complicado quanto a forma como conheceram Meliodas e Ban. Com Naruto, no porto, o grupo de Naruto chegou e encontrou o porto praticamente vazio, exceto por um sujeito de cabelo azul e camisa havaiana. Havia também o grande barco de pesca que Naruto encomendou de última hora. Tudo correu bem até que Lancer avançou contra o pescador pacificamente e começou a socá-lo com os punhos. Saber, acalme-se. Naruto disse enquanto a levantava pela cintura. Não é má garota. Mas, ele continuou a repreendi-la. Naruto, ele é o lanceiro inimigo. Ele atacou Shirou em que me invocou e quase conseguiu matá-lo. Disse Saber. Naruto encarou o homem que começou a tremer. Ei, eu não fiz mais nada contra ele desde então. Dizem que tem outro servo por aí sem mestre. Eu já estou com a agenda cheia com meu próprio mestre, que quer ficar de fora até que os números comecem a diminuir. Sério. Não estou tentando machucar ninguém. Só estou aqui para aproveitar meu pedaço do paraíso. Lancer explicou enquanto levantava as mãos defensivamente, sabendo secretamente quem Naruto realmente era. Naruto estreitou os olhos. Vamos deixar vocês em paz. Por enquanto. Ele disse, recuando. Naruto, podemos acabar com ele agora. Saber exclamou. E você se pergunta por que seu próprio filho te odeia. Você é muito hostil, disse Naruto, mantendo os braços em volta dela até um carro estacionar perto do porto. Ao estacionar, Naruto fez sinal para Ban e Meliodas prepararem o barco. Enquanto isso, ele, Saber e Gover observavam Aki sair do carro. Oi Naruto, como você está hoje? Perguntou Aki. Estou bem, como está seu sabre e o resto? Naruto perguntou enquanto apertava a mão dela. Eles são difíceis de lidar, mas contanto que Saber não esteja planejando vingança ou assassinato. Eles podem ser pessoas muito gentis se você os conhecer. Aki respondeu enquanto seu cavaleiro e Berserker iam até o porta-malas do carro. Então, Aki-san, onde está minha filha? Saber perguntou nervosamente. Ah, você deve ser a Artória. Meu sabre falou tanto de você. De forma negativa, disse Aki, coçando a nuca timidamente. Enquanto isso, todos ouviam a briga com os dois servos. E para responder à sua pergunta. Ela não queria ver, então eu amarrei e aguardei no fundo do meu baú, respondeu ela, fazendo-o suar.
Você gostaria de ajuda? Perguntou Govter. Claro, se você puder. Aki respondeu enquanto o pecado da luxúria caminhava até o casal que lutava. Ao chegar, ele viu que as pernas de Mordred também estavam amarradas, mas ainda conseguiu chutá-las. Ei, calma, saber. Você finalmente vai poder passar um tempo com seu pai. Disse Ryder. Govter chegou e viu Mordred amarrada com uma mordaça de nó na boca. Vocês dois precisam de ajuda? Ele perguntou. Claro, se você conseguir tirá-la de lá, disse Ryder enquanto o Berserker assentiu. Govter rapidamente arrastou Mordred para fora e a carregou sobre seu ombro. Terminado, disse ele ao se encontrar com Naruto. Ok, e agora? Saber perguntou, ignorando o olhar furioso de sua prole. Tem um barco separado para vocês dois remarem, disse Naruto, recebendo olhares estranhos. O quê? Ela só causaria mais problemas se se juntasse a nós naquela coisa, disse ele, apontando para o barco maior. Faz sentido. Vou ajudar vocês dois a se instalarem, disse Govter, continuando em direção a um barco a remo acoplado ao barco maior. Lancer só conseguia soar com o que quer que estivesse acontecendo. Só conseguia imaginar o que Rin e Asher estavam aprontando. Enquanto isso, no Sete Virtues Casino, Albedo olhava com admiração para o grande cassino em que se encontrava. Semiramis parecia indiferente, mas se sentia um tanto impressionada com a decoração. Enquanto isso, Shirou e Arthur suavam em bicas, já que este último só conseguiu entrar ali graças a credenciais falsas, enquanto o colega de saber não tinha nenhuma credencial. Por fim, havia Asher, que foi arrastado para lá por insistência de Albedo, mas principalmente para ser mais um par de mãos caso as coisas piorassem. Rin não se importou, visto que Naruto e sua família a viam como uma aliada. Então, ela voltou para a residência, continuando seus estudos com Merlin. Restava então o misterioso espírito heróico desconhecido com o grupo. No mínimo, deram a ele um terno de veludo vermelho para usar na ocasião. Shirou usava um terno branco com uma camiseta azul por baixo, e Arthur usava um com o esquema de cores semelhante, embora diferente, terno branco de Arthur Pendragon, FGO. Albedo usava o mesmo vestido branco que carregava consigo, enquanto Semiramis usava um preto que se assemelhava à sua roupa inicial quando foi invocada. Ok, aqui está o plano. Albedo falou, reunindo o grupo. Como vocês sabem, não sabemos de nada. Você nos amarrou em trajes e depois nos arrastou para cá, disse Shirou, recebendo um olhar assustador de sua tia técnica. Ok, resumindo a história, precisamos de dinheiro, e muito. Sei que você está pensando no cassino, sabendo que não é uma boa ideia e é pior do que encontrar um emprego. No entanto, meu pai não consegue mais fazer aquela coisa de anjo caído do céu no banco. O que você não sabe é que ele transferiu uma estranha sensação de sorte para mim e para o meu irmão mais novo. Como vocês dois também são parentes de sangue dele, não deve haver preocupação em perder. Albedo explicou, otimista. Você tem muito do seu pai em você, Albedo. Semiramis disse com um suspiro. E ainda assim eu tenho a beleza da minha mãe. Albedo disse tentando bajular sua mãe. E eu? Perguntou Archer. Aqui está uma bolsa de moedas. Talvez haja uma área escondida de algodão doce para você, mas fique atento. Tem muita gente suspeita por aqui, disse Albedo, entregando-lhe uma pequena bolsa. Asher suspirou e pegou. Ok, agora fazemos o que quisermos. Perguntou Arthur. Sim, divirta-se e não perca, Albedo avisou antes de arrastar sua mãe com ela para outra parte do cassino. Acho que podemos tentar os caça-níqueis, sugeriu Arthur. Meia hora depois, Arthur já estava dormindo, enquanto Archer continuava puxando a alavanca enquanto Shirou trocava de balde sempre que eles ficavam cheios. Claramente, Albedo estava certo sobre a sorte, mas não fazia sentido que Archer fosse o vencedor. Talvez a sorte deles tivesse passado para eles. De qualquer forma, isso era muito lento e eles não tinham certeza se menos de 100.000 ienes seriam suficientes para satisfazer Albedo. Isso e talvez eles devessem ir embora antes que os homens de terno, que os observavam há algum tempo, dissessem alguma coisa.
Rapazes, é melhor irmos atrás do próximo balde, disse Archer, puxando a alça mais uma vez. Arthur acordou e ajudou Shirou com os baldes para uma troca. Enquanto isso, os espíritos heróicos mantiveram a calma, caso os rumores sobre homens suspeitos em cassinos fossem verdadeiros. A última coisa que eles precisam é que seus rostos sejam lembrados se algo der errado. Trilha sonora original de Stardust Crusaders. Lute para antagonizar. Enquanto isso, Albedo suava e parecia nervosa, olhando para as cartas de um lado para o outro, fazendo os outros competidores sorrirem. Semiramis olhou da mesa de roleta em que estava e balançou a cabeça diante das ações da filha. Ela não estava preocupada, Albedo consegue se safar de qualquer situação. Afinal, ela é filha de Naruto e Zereth não era a exceção. Eu aumento, disse Albedo, tentando parecer corajoso. O croupier revelou as últimas cartas. 4 de ouros, 4 de paus, 7 de ouros, 5 de copas e as de copas. Muitas pessoas gemeram e suspiraram quando uma senhora idosa, com roupas elegantes, revelou um par de 7S que poderia resultar em uma trinca. Um homem mais jovem, com aparência europeia e um naipe importado sofisticado, revelou um 8 e um 5, que poderiam ter sido vencedores com 2 pares. Por fim, Albedo revelou lentamente suas cartas, cujo suor desapareceu enquanto ela começava a esboçar um sorriso doce e enjoativo. A idosa podia jurar que viu um demônio sentado bem à sua frente. Albedo revelou um 4 de ouros, fazendo a idosa arquear uma sobrancelha diante da possibilidade de ganhar com uma trinca. Embora isso a fizesse se sentir mal, visto que sua própria mão valia mais, restavam apenas 2 coisas que poderiam fazê-la perder esta mão. Uma delas seria uma quadra. A outra, um full house. Semiramis sorriu com o pequeno truque. O pai dela é filho de uma divindade. Então isso faz da minha filhinha um demônio? Ela se perguntou. Papai ficaria tão orgulhoso, pensou Albedo enquanto revelava a última carta. Um as de espadas e com isso Albedo ganhou o pote com full house. São 800 mil ienes para a jovem de branco, disse o dueleiro enquanto lhe entregava todas as fichas de maior valor, visto que as de menor valor seriam pesadas demais para ela carregar todas de uma vez. Fim da música e desejo-lhe uma boa noite, disse Albedo, saindo da sua sorte. Semiramis se aproximou da filha com seus próprios ganhos. Vejo que você gosta de mexer com a mentalidade dos outros. Assim como seu pai, disse ela. Eu sou a garota número 1 do papai. Albedo disse antes de notar seus olhos semicerrados. Você é a mãe número 1 dele. Completamente diferente. Ela disse, fazendo Semiramis revirar os olhos. De qualquer forma, só posso esperar que os outros garotos não estejam em apuros, disse Semiramis. Duvido. Foi por isso que não os levei para a área VIP como fiz conosco, sussurrou Albedo, esperando que nenhum segurança os ouvisse. Bem, seja lá o que eles estejam tramando. Espero que consigam o dinheiro que você precisa. De quanto ainda precisa? Perguntou Semiramis. Bem, com Naruto e os outros Kevin MacLeod, Dojo, Naruto, você tem certeza de que isso é seguro? Saber perguntou enquanto estava sentada em um barco a remo com Mordred, que estava sentado à sua frente, ainda tentando escapar de suas amarras. Claro que sim. Eu fiz isso com a Semi uma vez. Naruto disse. E você se pergunta por que ela tentou te matar tantas vezes? Saber gritou. Ah, eu não me perguntei. Levei uns 3 anos vivendo na Síria para adquirir algum tato. Naruto respondeu, imperturbável. Grrr. Mordred gritou através da mordaça. Aqui está uma algema. Coloque-a nela e, quando você estiver mais abaixo no oceano, sugiro que a solte. Naruto disse, entregando-lhe a pulseira da vez em que consertaram a casa de Shirou. Como você sabe que esse seu plano vai funcionar, Naruto? Perguntou Aki. Porque, ao contrário da vez em que eu meio que sequestrei minha futura esposa, Mordred não consegue estrangular Saber e não há ninguém disposto a nadar para salvá-la. E se houvesse, tenho quase certeza de que eles saberiam nadar. Você não acreditaria quantos séculos levou para um exército exigir que você aprendesse a nadar.
Naruto explicou, lembrando-se de todas as pobres almas que foi forçado a pescar do oceano naquela época. Bem, então é hora de partir, disse Govter, entregando alguns remos a Saber. Ele está certo, boa viagem, Saber. Naruto disse chutando o barco dela para dentro da água. Ok, vamos tentar resolver as coisas. Disse Saber, enquanto o chute foi forte o suficiente para mandar o barco para longe na água. Naruto e os outros acenaram enquanto saíam do seu campo de visão. Ok então, Taki, você vai voltar só para pegar Mordred ou vai querer ficar por aqui? Ele perguntou a ela. Aki parecia meio nervosa. Você tem algum espaço naquele seu barco? Eu preferiria poder ficar de olho neles, só por precaução, ela perguntou. Claro, você pode querer avisar aqueles dois e espero que tenha trazido o protetor solar. Naruto disse enquanto entrava no barco com Govter para avisar os outros dois. Enquanto isso, Saber aplicava cuidadosamente a pulseira mágica de contenção em Mordred, que ainda rosnava. Então, ela gentilmente removeu a mordaça antes de quase levar uma cabeçada da garota. Alguém me ajuda. Meu pai maluco me sequestrou e está me forçando a ir numa pescaria idiota. Mordred gritou a plenos pulmões antes de ser amordaçada novamente. Mordred, pare. Mordred encarou. Só vou tirar a mordaça de novo se você prometer não gritar mais, disse Saber, parando por um instante. Mordred revirou os olhos antes de gesticular para que ela removesse a mordaça. Ok, então por que você pediu para meu mestre me arrastar até aqui? Ela perguntou. Saber sorriu nervosamente enquanto lhe mostrava as varas de pescar. Pelo amor de Deus, você vai pelo menos me desamarrar completamente? Perguntou Mordred. Saber desfez os nós lentamente enquanto Mordred massageava seus pulsos e braços. Ela lançou mais um olhar furioso para o pai antes de dar uma olhada e encará-lo como se fosse um dispositivo estranho. Não sei como usar isso, admitiu Mordred. Mas você é um espírito heróico. Deve levar apenas alguns minutos, disse Saber. Bem, seu amigo cancelou minha magia, que envolvia qualquer conhecimento potencial de tecnologia moderna que eu não conhecia antes. Então, a menos que eu tivesse conhecimento prévio de pesca, não sei como usar isso, explicou Mordred. Saber se animou. Então eu posso te mostrar o jeito tradicional, disse ela, abraçando Mordred. Aqui, você só mantém as mãos aqui, e aqui está a vara de pescar e o anzol. Só tome cuidado para não prender antes de jogar na água. O mais importante é que você precisa de isca, instruiu. Mordred revirou os olhos, mas concordou. Assim? Ela perguntou. A forma só precisa de ajustes, mas você vai conseguir, disse Saber. Pena que esse lindo momento em potencial seria arruinado pela tempestade que se aproxima. De volta ao cassino, Arthur apenas ficou sentado à mesa de blackjack, olhando para as cartas. Aparentemente, o croupier era honesto, embora não se importasse, pois alguém ainda o pagava. Arthur conseguia imaginar o cassino tentando impedi-lo de contar as cartas usando elementos aleatórios, como mulheres com roupas curtas e cowboys aleatórios que eram claramente gerentes fingindo jogar, mas ainda assim acabavam perdendo. O croupier apenas lançou-lhe aquele olhar que dizia: apenas jogue o jogo ou desista. Eu realmente não me importo. E foi o que Arthur fez. Pelo menos até o falso caipira que jogava ao lado dele derrubar seu coquetel na mesa, estragando-lhe as cartas de Arthur. Arthur lançou ao homem um olhar que lhe dizia que ele era um idiota. Senhor, vou ter que pedir para você sair, disse o traficante ao funcionário disfarçado. Ah, qual é, filho? Um pouco de álcool não faz mal a ninguém, reclamou ele. Senhor, pedirei a segurança para acompanhá-lo até a saída, respondeu o traficante com uma voz monótona. Eu não vou machucar ninguém. Ele disse. O croupier estalou os dedos, chamando a atenção dos seguranças. Estes, por sua vez, o pegaram e começaram a carregá-lo para fora, ignorando seus apelos e a confissão de que realmente trabalhava ali. Arthur o ignorou e mudou de lugar, visto que o croupier precisava preparar uma caixa nova de cartas, já que não podia jogar com algumas molhadas e com cheiro de álcool.
Vou apostar menos desta vez, disse Arthur, colocando 900 ienes na mesa. Me dá uma chance, disse ele. 23, mais sorte na próxima vez, disse o dealer, pegando as fichas, já que precisava de algumas para um jogo posterior. Tudo bem, preciso ir ver meus primos de qualquer maneira, disse Arthur, pegando todas as suas fichas. Pena que não é um Dave and Buster's. Eles deixam você colocar os pontos deles no cartão de plástico. Você tem que carregar esses baldes por aí, disse o dealer, vendo que seria um saco carregá-los. Arthur assentiu enquanto os arrastava em direção a Shiro e a Cher, que continuavam ganhando na roleta, fazendo a croupier suar. Ela parecia alguém cujos planos não estavam indo como o planejado. Arthur olhou discretamente para baixo e a viu apertando um botão quebrado conectado à roda. Ele balançou a cabeça em desaprovação às práticas corruptas antes que a mulher encharcada desistisse. E vencedora mais uma vez, ela disse nervosamente. Vamos para outro jogo, Asher, disse Shiro enquanto Asher estava em transe. Asher! Gritou ele novamente. Juro que tudo o que vejo são rodas girando, disse Asher enquanto seguia Shiro com os baldes, deixando o negociante suado. Parece que você molhou uma garota, disse Arthur, assando-as. Sim, vamos sacar e ver quanto é isso, disse Shiro, carregando os baldes pesados. A única vez que eu queria ser um berserker, disse Archer enquanto eles começavam a ficar extremamente pesados e a chamar a atenção. Poucos minutos depois, Semiramis chegou com um albedo de aparência presunçosa, carregando algumas maletas. Ao chegarem, viram Shiro fazendo reverências enquanto lhe entregavam um canhoto de dinheiro. Como foi sua sorte, sobrinho? Semiramis perguntou a Arthur. Acho que nos saímos muito bem. Depois de algumas horas de bajulação, com pessoas irritantes fingindo ser solistas, ganhamos uns 3 milhões. Arthur respondeu com um sorriso. Ok, então um pouco menos de um quinto do que ganhamos, disse Albedo casualmente. Um quinto? Asher perguntou com choque no rosto. Sim, pouco menos de 16 milhões, disse Albedo casualmente novamente. Shiro suspirou enquanto lhe entregava o canhoto. Tenho certeza de que isso será útil, disse Albedo, dispensando os esforços deles. Estou decepcionada com a pouca sorte que vocês três têm, acrescentou, fazendo-o suar. Onde está Albedo agora? Perguntou Semiramis. Vamos procurar os rapazes que seriam maridos em algum momento, respondeu Albedo enquanto ia sacar o resto do dinheiro. Em uma sala de câmeras, uma mulher gorda em uma scooter estreitou os olhos para o grupo. Siga-os e não se esqueça de voltar com aquelas maletas, ela disse enquanto dava uma mordida gigante em uma coxa de frango, com osso e tudo. Sim, Madame Darby. Disse um grupo de homens de ternos iguais. Não tem nenhum sortudo me abandonando com o meu dinheiro, disse ela, enquanto continuava comendo uma coxa de frango da forma mais nojenta possível. Eu não gosto de perder para perdedores, disse ela. De volta ao grupo de Naruto. Naruto desfrutava da paz e tranquilidade com seu pai e tio. Olhando para o vasto mar e desejando que nada estragasse aquele lindo momento. Isso me lembra de antes de você ser selado, filho, disse Meliodas. Lembro-me dos dias em que podíamos simplesmente sentar e aproveitar a paz. Ficávamos fora até tarde e sua mãe já tinha o jantar e tudo pronto para a gente voltar, disse ele. Sabe do que eu me lembro, pai? Perguntou Naruto. Que filho? Perguntou Meliodas. Aquele cara estranho, o Rou. Agora que penso nisso, ele parecia um pouco com o tio Ban, mas estava determinado a exterminar tudo que não fosse humano. Naruto respondeu, fazendo Ban regalar os olhos. Agora que penso nisso, Ban, você não tentou me matar porque uma concha falou com você? Meliodas perguntou ao seu melhor amigo. Ban não olhou para eles enquanto se perguntava se era parente de Rou. Eu não deveria ter tocado nesse assunto. Naruto disse, percebendo quão estranho aquilo tinha se tornado. Eu me pergunto como Elaine e todos os outros estão lidando com aquele bebê. Ban disse mudando de assunto. Provavelmente tentando pegá-lo. Aposto que o tio Kim e a tia Elaine estão tentando garantir que ele não voe para longe de novo. Naruto respondeu.
E, pelo menos Diane está com eles caso ele cresça de novo, como você disse. Como exatamente ele se tornou um dragão colossal de novo? Perguntou Meliodas. Acho que foi por causa de toda a poeira. Isso fez com que ele acelerasse seu crescimento. Ele ainda era pequeno comparado à maioria dos outros dragões que enfrentei, então acho que seu despertar ainda tem algumas mutações e problemas. Naruto respondeu. Falando em dragões e outras criaturas, as coisas andam quietas com esses monstros há algum tempo. Você não acha estranho como ninguém os viu? Aliás, já faz um tempo que não aparecem mais. Perguntou Ban. Nunca se pode prever quando eles atacarão o tio Ban. Pelo que sabemos, eles podem atacar logo de manhã. Naruto respondeu. Então, de repente, uma grande quantidade de bolhas começou a estourar na água. O barco começou a ranger alto, levando Naruto a alcançar as lâminas do príncipe caído dentro de uma de suas comportas, enquanto Ban e Meliodas retiravam seus tesouros sagrados. Goviter, que estava se divertindo com Rider e Berserker, percebeu que o barco estava começando a tremer. Aki também se protegeu, mas se preparou para emprestar mana aos seus servos. Naruto e todos os outros se agarraram a algo enquanto um grande objeto emergia da água e os observava. Um grande crustáceo os observava e semicerrou os olhos antes de falar. Naruto só conseguia imaginar o que tal criatura teria a dizer. Preciso de algo mais ou menos assim, dizia. O quê? Ban perguntou. 350 ienes para ser exato, respondeu a criatura. Ah, não. Eu não vou dar nem 350, seu maldito monstro do Lago Ness. Pegue seu próprio dinheiro. Naruto gritou para ele. Vou dar só 100, disse Aki, pegando sua bolsa. Aki, não ouse dar dinheiro a ele. Naruto gritou. Mas se eu der a ele, ele pode ir embora, sussurrou Aki. É claro que ele não vai embora, ele vai presumir que você tem mais. Ban sussurrou concordando com o plano do sobrinho. O suor de Aki escorria enquanto Naruto continuava discutindo com o monstro. Enquanto isso, Mordred e Saber lutavam como uma única vara de pescar. Ao que parecia, tentavam puxar uma criaturinha escorregadia. Não consigo. Tenho que soltar. Disse Mordred. Não desista, Mordred. Você precisa acreditar em si mesmo e então conseguirá superar qualquer desafio. Não importa o que digam, você é o chefe da sua própria vida. Encorajou Saber. Então, um momento depois, Mordred puxou a vara de pescar e uma truta escorregadia e nervosa pousou no barco deles. Eu consegui. Mordred disse animadamente. Saber sorriu. Você com certeza fez isso, Mordred, disse ela, dando tapinhas nas costas dela. Mordred corou diante do pequeno sinal de afeto. Eu sabia que conseguiria, disse ela, soando um pouco arrogante. Você não disse isso antes. Vamos, tenho certeza de que há mais para encontrarmos, disse Saber quando o peixe parou de pular. Mordred deu de ombros enquanto ajustava sua vara e colocava mais isca. Sabe, você não precisa elogiar cada pequena coisa, disse ela. Mordred, eu só quero recuperar o tempo perdido, disse Saber. Você não pode encontrar algo que nunca teve. Não que você tenha querido me reconhecer como seu filho ou alguém da família, disse Mordred, com um tom amargo. Mordred, admito que não fui um pai gentil, e pela discussão estranha que tive com o estrangeiro, posso pelo menos tentar ser mãe, disse Saber, tentando descontrair. Eu já tenho uma mãe e mesmo que ela fosse uma bruxa, Morgan pelo menos me reconheceu e sabia que eu estava destinado ao trono, respondeu Mordred. Mordred, você deveria saber que Morgan era minha meia-irmã e que ela não era exatamente um modelo que você deveria seguir. Saber sugeriu, mas Mordred parou de ouvir depois da parte da irmã. Mordred começou a vomitar na água, assustando muitos dos animais marinhos. É esse o verdadeiro motivo pelo qual você nunca me reconheceria. Porque eu sou, na verdade, um bebê incestuoso. Ela gritou. Bem, sua mãe me transformou em um homem e roubou minha semente. Então, Mordred a interrompeu continuando a vomitar. Droga, agora eu odeio meus pais. Mordred grita enquanto sente enjoo.
Mordred, me escute, eu entendo que é muita coisa para assimilar, mas não importa. Desde que você voltou para a minha vida, tenho refletido sobre ela e pensado em como ela é apenas um fragmento do meu subconsciente, ou memórias, ou seja lá o que for. Percebi que não posso mudar o passado, não importa qual ritual mágico eu encontre, então tudo que posso fazer é mudar o futuro. Então, por favor, me dê uma chance e me deixe entrar. Saber explicou enquanto desabafava. Então não comece me sequestrando, me arrastando para o meio do oceano e dizendo que sou um bebê incestuoso. Mordred reclamou enquanto vomitava mais e deixava o oceano verde. Saber abraçou a filha. Mordred, eu sei que você sente dor, e eu também. Só quero que sejamos mais próximas do que antes. É tão difícil explicar? Perguntou ela. Acho que já superamos minha dor emocional, mas vou considerar sair com você se me deixar ir. Acho que me sinto mais à vontade para sair, disse Mordred enquanto vomitava alto na lateral do barco. Talvez Naruto possa te curar. Acho que ele me disse que tem alguma magia de cura para a mente e também para o corpo. Saber disse enquanto remava de volta para o porto. Por favor, não diga nada sobre corpos, implorou Mordred enquanto ela começava a ficar parecida com Natsura Gneo. Enquanto os dois continuavam o caminho de volta, não perceberam a pequena tempestade que se aproximava. As nuvens estavam tão cinzentas e sem vida quanto se ouvia um trovão antes de começar a chover lentamente. Droga, agora vou ficar doente, disse Mordred. Eu sei que, como espíritos heróicos, tecnicamente usamos apenas comida e contato físico com magos como fonte de mana, mas será que podemos realmente pegar doenças e enfermidades? Perguntou Saber enquanto tentava voltar para onde ela supunha que ficava o porto. Menos conversa e mais remo. Não ajuda que o peixe tenha morrido, murmurou Mordred enquanto ela ainda se recuperava. Não se preocupe, Mordred. Tenho certeza de que o estrangeiro vai nos encontrar se não chegarmos ao porto rápido o suficiente, disse Saber enquanto o barco começava a tremer com as ondas batendo neles. Queria que ele fosse meu pai. Aquela garota albedo parece tão feliz por estar perto dele, disse Mordred, ainda com um ar amargo. Saber estremeceu ao ouvir isso. Eu nunca poderei espiar o que fiz a você, posso? Ela perguntou enquanto diminuía o ritmo. Mordred percebeu que o barco estava diminuindo a velocidade. Velho, mulher. Algo errado? Ela perguntou. Saber balançou a cabeça. Não, só não tenho certeza para onde ir. Ela mentiu parcialmente enquanto olhava ao redor. Bem, é melhor você ir rápido. Não gosto dessa aparência de tempestade, disse Mordred, apontando para o que parecia ser uma tempestade. Saber assentiu e continuou remando sem rumo até que a tempestade ficou mais forte e relâmpagos apareceram no céu. Mordred pareceu nervoso ao ver as ondas começarem a crescer e a sacudir o barco. Então, de repente, o raio atingiu a água perto deles, fazendo uma onda inclinar o barco. A próxima coisa que perceberam foi que o barco estava virado e os dois sabres caíram no oceano. Trilha sonora original de Stardust Crusaders. Atire em direção à batalha decisiva. Ambos conseguiram se manter à tona, mas continuaram enfrentando as ondas e continuando a cair. A força da água estava fora de controle e os fez perder o controle do barco, que tombou e acabou rachando e se partindo em dois. No entanto, o pior ainda estava longe de acabar. Antes que percebessem, algo enorme começou a emergir do mar antes de cair de volta e destruir o resto do barco. Apesar de ser dia, a tempestade tornava tudo escuro e difícil de enxergar. Tornava quase impossível ver a criatura que os atacava. Além disso, um deles era incapaz de usar sua mana, o que a tornava nada mais do que uma civil desarmada, ou uma presa, de acordo com a criatura. Antes que Mordred percebesse, ela afundou enquanto a criatura mergulhava tentando pegá-la. Mordred! Saber gritou enquanto mergulhava na direção da filha. Na descida, ela viu Mordred tentando nadar para cima, apenas para vê-la perdendo fôlego lentamente. Saber adicionou um pouco de mana à sua velocidade enquanto ela descia mais, tentando alcançar Mordred. Ambos os espíritos heróicos sentiam os pulmões queimando enquanto continuavam a se aproximar.
Infelizmente, o destino estava contra eles. Antes que Mordred estivesse a 3 metros de distância de sua mãe/pai, ela tossiu, pois não conseguia mais segurar a respiração. Imediatamente, começou a engasgar com a água que a invadia, sufocando-a e perdendo a consciência antes de cair. Saber entrou em pânico ao tentar alcançar Mordred, mas começou a perder oxigênio. Momentos depois, ela também teve que abrir a boca para respirar, o que a fez perder oxigênio também. Lutando com todas as forças que tinha, Saber continuou a mergulhar atrás do corpo inconsciente de Mordred. Mesmo com sua determinação, ela não era invencível e sucumbiria à falta de oxigênio e afundaria também. Trilha sonora original de Stardust Crusaders, Stardust Requiem. É isso? Tento consertar meus erros do passado com meu filho e o destino acaba com nossas vidas. É assim que perco a guerra? Primeiro meus ideais são desafiados, agora minha mentalidade e emoções. Este mundo é realmente cruel e, ainda assim, escolho ignorar o destino para consertar meu passado. Saber, pensou enquanto seus olhos se fechavam lentamente. Ela olhou para a figura da filha. Sinto muito, Mordred. Eu falhei com você mais uma vez. Eu o levei pelo caminho errado e, por causa das minhas más escolhas, o levei a uma filosofia de ódio e ressentimento. Agora percebo que você nunca quis ser rei de Camelot, você só queria ser reconhecido. Em vez disso, você foi jogado fora por aquela que o gerou, a mesma pessoa que você admirava e esperava que o reconhecesse e lhe desse amor e carinho em troca. Saber, continuou pensando antes de olhar para cima. Shirou, você queria ser um herói da justiça. Algo que Kiritsugu percebeu ser impossível e acreditava que o Santo Graal só poderia continuar a espalhar o mal. Entendo porque ele queria que eu destruísse o Graal agora. Shirou é minha, se eu morrer hoje, se este for o meu fim. Espero que você se torne o herói que quiser. Pelo menos você não será visto como um herói com um passado sombrio que ninguém leva em conta. Por favor, Naruto, mantenha Shirou seguro e ensine a ele o que realmente significa ser forte, pensou Saber enquanto seus olhos finalmente se fechavam. Adeus a todos, talvez eu possa participar de outra vida. Posso desejar uma chance de consertar meus erros em vez de algo impossível e desnecessário. E esses foram seus pensamentos finais enquanto o corpo de Saber começava a se desmaterializar. Enquanto isso com Shirou, enquanto Albedo recebia o dinheiro para o saque, Shirou sentiu uma lágrima rolar pelo olho. Ele a enxugou e olhou para o dedo molhado onde a lágrima estava. Saber olhou para a mão dele e viu que os feitiços de comando estavam desaparecendo. Saber. Shirou se perguntou. Algo errado, Shirou? Semiramis perguntou com uma expressão preocupada. Acho que tem algo errado com a Saber. É como se estivéssemos distantes, e não estou falando do espaço entre nós. É como se eu não conseguisse sentir que ela está por perto ou que a verei. Shirou respondeu. Talvez ela esteja apenas tendo problemas na viagem de pesca, sugeriu Semiramis. Talvez, mas não consigo evitar esse sentimento. Como se eu pudesse estar lá com ela. Não é meu dever estar ao lado dela, mesmo não sendo um mago? Perguntou Shirou. Semiramis entendeu o que ele estava dizendo. Eu sei, Shirou, muitas vezes você só se preocupa com aqueles com quem se importa, mas não pode fazer nada a respeito. Então, tudo que você pode fazer é torcer pelo melhor, disse ela. Ok, tia Semiramis, talvez meu apoio emocional possa ajudá-la, disse Shirou enquanto se afastava para tomar um ar. Assim que ficou sozinho, sentiu seu mana atravessar os selos enquanto um deles desaparecia. Saber com um selo de comando, quero que você faça o que for preciso para voltar vivo e a salvo, pensou, agarrando o braço e sentindo mais lágrimas escorrendo. De volta com o sabre, Saber imediatamente sentiu um choque de energia quando a água, de alguma forma, se expeliu de seu corpo. Antes que percebesse, viu Mordred afundando ainda mais. Com toda a sua energia, Saber nadou mais fundo sem parar até ficar cara a cara com Mordred. Depois de agarrar a jovem, Saber usou cada resquício de sua mana para chegar ao topo. No caminho, ela notou a criatura por perto e ela continuou a mergulhar em direção a eles.
No entanto, Saber não tinha tempo a perder, pois estava usando toda a sua força para escapar com vida, e nada a impediria. Antes que percebesse, estava de volta à superfície, ofegante. O único problema agora era a criatura, que parecia ser algum tipo de crustáceo. Antes que pudesse continuar a atacar, foi atingido por vários raios de luz. Tire sua bunda feia daqui, seu monstro do Lago Ness. Já matei 3 dos seus irmãos. Então nem pense em pegar um dos meus. Saber se virou e viu o barco de Naruto vindo em sua direção. Naru-age. Saber engasgou, pois ainda havia muita água em sua garganta e perto de seus pulmões. Para trás, criatura imunda. Para trás. Naruto continuou gritando enquanto disparava arcos na fera até ela afundar novamente na água. Ban apontou uma luz para Saber e pulou para ajudar ela e Mordred a subirem no barco. Ban deitou os dois dentro da sala onde navegavam. Vamos, Naruto, disse Ban enquanto o loiro assentia e navegava de volta ao porto. Saber virou a cabeça e viu Mordred tossindo a água enquanto Goviter realizava a RCP. Em questão de instantes, Mordred abriu os olhos e olhou para Saber. Mordred franziu a testa, fazendo Saber se sentir mal, antes que lentamente se transformasse em um sorriso. Saber sentia alegria interior, mas não conseguia demonstrá-la, pois estava se entregando ao cansaço. Antes de Saber desmaiar, o rei dos cavaleiros jurou ter visto Mordred lhe dirigir uma mensagem. Parecia genuína e tudo que ela conseguia entender era eu e você, mas não conseguia entender a palavra do meio. Saber só podia temer que Mordred estivesse com raiva e a culpasse pela pescaria e por quase matá-la. Então, provavelmente era ódio, repugnância ou algo ainda pior. Mas foi o sorriso dela que a fez ter alguma esperança de que fosse outra coisa. Ao perder a consciência, Mordred moveu lentamente a mão dela para a de Saber e a segurou com força. Não queria soltá-la até que ambos estivessem seguros e fora da tempestade. Meliodas entrou e viu isso, o que o levou a mostrar a Naruto. Isso me lembra daquela vez em que encontrei Merlin no seu quarto naquela em que ela te machucou acidentalmente, disse ele. Naruto assentiu. Dizem que a família é mais profunda do que o pai de sangue. Mas o verdadeiro desafio é tentar entender o perdão. É por isso que eu amo a tia Merlin e porque Mordred ainda ama Saber. Espero que ela possa dizer isso a ela quando acordarem, disse ele. Você é uma boa pessoa, Naruto. Ban disse olhando para a cena. Goviter inclinou a cabeça pensando em como o garotinho ajudou a recuperar suas próprias emoções. O amor não pode ser medido. Não posso verificar as chances de Mordred se sentir assim, mas elas são maiores do que a probabilidade de ela admitir isso para Saber. Ele disse. Aposto que sim. Da próxima vez, vamos ficar em casa assistindo a esportes. Não vou precisar me preocupar com o monstro do Lago Ness. Naruto riu baixinho ao ver Aki espiando com uma expressão preocupada. Eles vão ficar bem, Aki, mas você pode dar uma olhada neles. De qualquer forma, essa viagem foi culpa minha, disse ele, com o riso se tornando vazio. Aki assentiu e começou a verificar as duas mulheres. Eu me pergunto como está sua esposa, Naruto. Ela não disse que Albedo queria ir a algum lugar na cidade. Perguntou Meliodas. Provavelmente um shopping ou algo assim. Pelo menos não preciso ajudar a carregar as sacolas. Aposto que elas estão ótimas, respondeu Naruto, dispensando o assunto com um gesto. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.